E nós sempre estamos falando sobre oração há vários dias já, irmãos. We've been talking about prayer for several days, E tem uma coisa na oração que é muito and importante, there's something in prayer that's very que é a important, ação. which is action. A oração precisa de ação. Prayer needs action. Às vezes a gente ora Sometimes we pray and pray and pray, e não toma nenhuma atitude, não é verdade? but we take no action, Nós right? precisamos tomar We have to atitudes. take action. E nessa noite eu queria mostrar um texto para você Tonight I wanted to show you some que scripture, não é um texto desconhecido, é um texto muito which conhecido, is a very well-known verse muito pregado já em muitas vezes, muitas that has igrejas. been preached many times in many Eu mesmo churches. já preguei muitas vezes neste texto, I've preached on the scripture many mas eu times. sei que Deus quer falar com você. I know God wants to speak to you. Deus quer encher o seu coração. God wants to fill your heart. Abra sua Bíblia em Mateus 14 Open your Bibles to Matthew e 14. nós vamos falar um pouco disso nessa noite, We're going to talk a little about this tonight, e mostrando o texto onde Jesus caminha sobre as águas. showing the verses where Jesus walked upon the É waters. muito boa, muito interessante essa passagem. It's a really good and very important passage. Um dos nossos maiores obstáculos é fazer a vontade de Deus. One of our- Não é desafios, perdão. One of our biggest challenges is to do God's will. Estar no centro da vontade de Deus. Is to be in the center of God's will. É, de fato, fazer aquilo que é considerado a obra, o trabalho de It's in Deus. fact to do what we would consider the work, the labor of God. Uma das passagens que me chama muita atenção de João 4, quando Jesus está no encontro com a mulher samaritana. One of the passages that really draws my attention is in John 4, where Jesus talks to the woman, the Samaritan woman at the well. E ele mandou seus discípulos buscarem alimento, porque era a hora da comida, eles estavam com fome. And he sent his disciples to get food because it was lunch hour and they were hungry. Mas enquanto os discípulos foram, ele conversou com a mulher samaritana. But while his disciples were gone, he spoke to the Samaritan woman. E quando os discípulos voltaram com comida, Jesus não queria mais comer. And when the disciples came back with food, Jesus no longer wanted to E ele eat. disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. And he said, I have food you know not of. My food is to do the will of my Father in heaven. E é interessante porque quando eu falo isso, eu quero que você entenda algo muito específico. So I want you to understand something very specific. Às vezes nós chegamos à igreja ou vamos à igreja Sometimes we come to church or we go to church com uma expectativa. with this A expectation. expectativa que eu não sei qual é a expectativa que você tem, I don't know what your expectation is, mas às vezes a minha expectativa é diferente da sua. but sometimes my expectation is maybe different than yours. E a minha expectativa é de ver Deus transformando as pessoas, My expectation is maybe to see God transforming é de people, ver Deus edificando, construindo, to see God edifying, rebuilding, de ver Deus trazendo força para cada um de nós. building up and bringing strength for each one of Mas us. acima de tudo isso, ver Deus colocando a sua vontade no nosso coração, But above all of that, I see God putting His will in our para hearts que nós façamos a sua so vontade. that we would do His will. E é interessante, observando esse texto, daqui a pouco nós vamos ler o texto que eu falei. And observing the scripture we're going to read shortly, Eu quero que... Vamos ler então primeiro, depois eu falo o que eu ia dizer, let's read it here and then I'll tell you what I was going to say. porque aí creio que você vai entender melhor o que eu quero I dizer. think you'll understand a little better what I mean. Mateus 14, a partir do versículo 22. Matthew 14, starting in verse 22. Quem encontrou, If you found it, diga amém. say amen. Quem não tem Bíblia, compre uma. If you don't have a irmãos. Bible, buy a O Bible. maior investimento que você pode fazer It's na the sua greatest vida investment you can make in your life por um preço tão barato. for such a cheap price. Tem Bíblia até de $1 na loja de There $1. are even dollar Bibles at the dollar store. Ok? Veja bem. E leia, né? Porque se And- só and comprar a read it. Bíblia não vai resolver nada. No point in just buying it. Mateus 14, 22 diz assim: Matthew 14:22 reads. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray, and when the evening was come, he was there alone. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar.
And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit, and they cried out for fear. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. But straightway Jesus spoke unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not E afraid. respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Que Deus abençoe essa palavra lida nos nossos corações. Amém, May queridos? God bless his word read in our Bom, hearts. como eu estava falando sobre fazer a vontade de Deus, So as I was saying about doing God's will, às vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, sometimes we want to do God's will. queremos saber qual é a vontade de Deus, We want to know what God's will is. e passamos a vida inteira orando, perguntando qual é a vontade de And we Deus. spend our whole lives praying, asking what God's will is. Mas eu não sei se você já observou, sempre existe algo entre nós e aquilo que é o nosso trabalho designado por Deus. But I don't know if you've ever observed, but there's always something that gets in the way between us and what our work is that we should be doing Em for the outras Lord. palavras, In other words, às vezes nós queremos muito fazer as coisas para Deus, sometimes we really want to do things for God, mas sempre há um obstáculo, but there's always an obstacle. sempre há um problema. There's always a É problem. interessante quando você olha para essa passagem, It's interesting when you look at this passage. Jesus havia estado com a multidão. Jesus had been with the multitude. Jesus havia feito a primeira multiplicação dos pães. Jesus had done the first multiplication Ele of bread. estava ensinando as pessoas, He was teaching the ele people. estava curando as He was pessoas, healing people. e depois houve aquele milagre da multiplicação dos pães. And then there was that miracle of multiplying the bread. E entenda que naquele momento um dos obstáculos era a falta de comida naquele lugar deserto, And understand that at that time, one of the obstacles was a lack of food in the desert. porque os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Because the disciples went to Jesus and said, e disseram: olha, Senhor, despede a multidão porque já está ficando tarde. they said, Lord, look, let the multitude go. It's getting late. E não tem comida aqui, And there's no food here. e não tem lugar para comprar comida. And there's no place to buy food. Ou seja, havia algo que estava entre eles e aquilo que seria a bênção de Deus para a vida deles. So there was something between them and what would be the blessing from E God. às vezes nós, que somos discípulos de Jesus, olhamos somente pelo lado natural das And coisas. sometimes we who are the disciples of Jesus just look at the natural side of things. E fazemos das coisas naturais grandes obstáculos. And we make those natural things great obstacles Para não fazer aquilo que Deus quer que to façamos, not do that which God wants us ou to para do, não cumprir a vontade de or Deus. to not fulfill God's will. E nós precisamos aprender a caminhar no sobrenatural de Deus. And we have to learn how to walk in the supernatural of Então, God. quando nós oramos, So when we pray, mas não agimos, but we don't act, nós continuamos andando no natural we continue to walk in the natural. e nunca vamos para o And sobrenatural. we never go to the O supernatural. natural, naquele momento da multiplicação, que é o texto antes, The natural in that time of the multiplying of the breads, which Era o- was the text before, era o povo ir embora, was for the people to go, era o povo ir para casa, for them to go home, era o povo procurar for the comida. people to find food. E às vezes nós nos encontramos na mesma situação. Sometimes we find ourselves in the same situation. Quando Jesus então termina de despedir a multidão, que eles já se haviam saciado So when Jesus lets the multitude go, because they had already been e fed, comeram, estavam bem tranquilos já, they ate and they were well. Jesus, antes de despedir a multidão, manda que os seus discípulos entrem no barco. Preste atenção nisso. Before Jesus lets the multitude go, he tells his disciples to get into the boat. Ele dá uma ordem. He gives a command.
em outra tradução, em outro texto, diz que Jesus obrigou seus discípulos a entrarem no barco. Another translation says Jesus basically obliged his disciples, obligated them to get into the boat. E é interessante, e aí Jesus está despedindo a multidão. So Jesus is letting the multitude go. E entre no barco, disse a ordem, e vá para o outro lado. And then the commandment was, and go to the other side. E é interessante, essa ordem parece simples, So this seems like a simple command. mas o que Jesus vai fazer? But what is Jesus going to do? Jesus vai para um outro lugar Jesus goes to another place e vai orar. and goes to Vai pray. gastar tempo de oração. Goes to spend time in prayer. Vai buscar a presença do Pai, do Espírito Santo de He Deus. goes to seek the presence of God, the Holy Spirit of God. E o texto diz aqui, é interessante, que depois os discípulos já estão em alto mar, And it says here, while they were still in the high seas, e eles diz que o barco estava sendo açoitado pelas ondas. it says that the ship was being going to and fro by the waves. Está no verso 24. Verse 24 it says, but the ship was now in the midst of the sea, tossed with the waves. Então as ondas estavam agitando o barco para todos os lados. So the waves was tossing the ship to and fro. Eu nunca estive assim numa situação dessa, e I've never- talvez nunca num barco em alto mar. I've never been in the high seas in a boat before, Mas eu sei que não é but fácil. I know it's not easy. Eu sei que as pessoas tremem de medo, I know that people tremble in fear porque sabem que pode naufragar because they know o barco. that the boat there could be shipwrecked e eles podem morrer. and they could die. E talvez esse fosse o sentimento naquele momento. And maybe that was the feeling at that E onde time. estava Jesus? And where was Jesus? É interessante, o texto diz então que ele vem andando sobre as águas. So the scripture says that he was walking on the waters. Então, quando eu disse da multiplicação dos pães, So when I talk about the multiplying of que bread, o obstáculo, a dificuldade era a falta de comida, the obstacle, the difficulty was the lack of food. aqui o obstáculo era o mar agitado. Here the obstacle was the agitated O seas. problema era o perigo de morrer. The danger, the problem was the danger of dying. Ou seja, o que eu quero que você entenda é que sempre haverá um problema. What I want you to understand is there's always going to be a problem. Quantos enfrentaram problemas para vir à igreja hoje? How many face problems to come to church today? Quantos problemas você enfrenta para ler a Bíblia? How many problems do you face before you read the Quantos Bible? problemas você enfrenta para orar? How many problems do you face in order to pray? Talvez você diz assim, eu tenho que fazer isso primeiro. Perhaps you say, oh, I have to do this first. Ou então você está pronto para ter o seu momento com Deus? You're just about to have a time with Ou God pronto para executar o que Deus quer? or execute what God wants you to E do. então alguma coisa acontece para tirar você do propósito de Deus. Or something comes along that wants to remove you out of God's plan, Quando nós temos isso na nossa mente, out of His purpose. When we have this in our mind, nós trabalhamos melhor com isso. we work better with this. Porque quando nós estamos determinados, Because when we are determined, nós vencemos os then obstáculos. we overcome the obstacles. Aqui no caso, os discípulos obedeceram a Here the Jesus, disciples obeyed Jesus. entraram no barco. They got in the boat. Então vem a pergunta, So the question comes, será que Jesus sabia ou não sabia que o mar iria estar agitado? did Jesus know or not know that the sea would be agitated? Eu acredito que ele sabia. I believe that he knew. E daqui a pouco eu vou dizer por quê. And soon I'll tell you why. Mas eu quero que você veja uma coisa. But I want you to see something. Essa ordem que Jesus deu This commandment Jesus gave foi da parte dele consciente. was of his his consciousness. E é interessante que nós, então, vendo isso, podemos pensar assim, por que Deus dá ordens para nós? So we could ask ourselves, why does God give us these commands, Sabendo que algumas coisas poderão acontecer conosco, knowing full well that some things could happen to us que podem ser prejudiciais ou podem ser that perigosas, could be prejudicial or dangerous, e mesmo assim Deus manda a gente fazer. but still God commands us to do it. Quando Jesus falou e deu poder para os seus When discípulos, Jesus gave power to his ele disciples, disse, eu vos mando a pregar, mas eu dei poder para vocês he said, I send you out to preach, but I have given you power para pisar serpentes e to escorpiões. step on serpents and O que scorpions. significa isso? What does that mean? Que o terreno que Jesus estava mandando os seus discípulos That the territory that Jesus was sending his disciples estava to cheio de serpentes e was escorpiões. full of serpents and É scorpions. muito importante a gente entender isso, It's important we understand porque this, isso nos ajuda a sair somente da oração para a ação. because that helps us to
go from just prayer into action. E existem alguns pontos interessantes nesse texto que eu quero que você acompanhe comigo. And there's some interesting points in this text I want you to follow with me. E então antes eu quero te fazer uma pergunta. First, I want to ask you a question. Que tipo de cristão você quer ser? What type of Christian do you want to be? Que tipo de pessoa você quer ser? What kind of person do you want to be? Então, para você entender, existem pessoas que são pessoas que gostam de ficar somente na média. There are people who just like to be mediocre. Average. They want to just stay in the average. É melhor porque eu vou chegar no medíocre Okay. depois. Veja bem, pessoas que querem caminhar somente na média. People who just want to walk in the average. Ah, tá bom, Oh, it's fine. tá bom, I'm fine. tá bom. I'm fine. Mas essas pessoas não gostam de ser chamadas de medíocres. But these people don't like to be called average. Mas é exatamente o que elas But são. that's exactly what they are. Aí, eu pergunto para você, o que você acha que Deus nos chamou para ser? So I ask you, what do you think God has called us to be? Para andar no melhor dele, To walk in His best? vamos dizer assim, andando no sobrenatural de Deus, Walking in the supernatural of God? ou simplesmente na média? Or simply in the average? Eu não creio que Deus nos chamou para andar na média. I don't think God has called us to walk in average. Entretanto, tem muitos cristãos que andam na média However, there are many Christians who just walk in the e average. são salvos. And they are saved. Eu creio, vão para o I céu. believe they're going to heaven. Mas não fazem aquilo que Deus But they- preparou para eles They don't do fazerem. that which God has prepared for them to Esse é o do. grande problema de That's andar na média. The biggest problem about walking in the Eu average. quero te desafiar a sair da média. I want to challenge you to leave the average. Por quê? Why? O crente da média The average believer ora 3 vezes por dia, prays verdade? 3 times in the day, right? Quais são as 3 vezes que ele ora por What are dia? the 3 times they pray in the day? De manhã, In the morning, não é nem quando levanta, é no café da manhã. not even when they get up, it's before breakfast. Aí na hora do almoço And then lunchtime, e na hora da janta. and then dinner time. É, ou a hora que ele ora 3 vezes por dia. Pastor, eu tô orando igual Daniel. They pray and they say, Pastor, I'm praying just like Daniel. 3 vezes por dia. 3 times in the E hoje eu day. bati meu recorde. Eu orei antes de dormir 4 And I vezes. broke my record today. I prayed before I went to sleep. I prayed 4 times. Esse é o cristão da média. No, that's the average Christian. Mas como que o cristão de excelência anda? Well, how does an excellent Christian walk? Ele vive em oração. He lives in prayer. E ele gasta um tempo de And he oração. spends time in É prayer. interessante ver que Jesus terminou de fazer um milagre. It's interesting to see that when Jesus would finish a miracle, Ele podia dizer assim, oh, que beleza, he agora eu vou could say, descansar, né? oh, how great, I'm going to rest now. Você viu o milagre que eu fiz lá, Did Pedro? Peter, did you see that miracle I did? Rapaz, eu tô demais, Oh, hein? man, I'm the best. Uau! Yeah. Não é à toa que eu sou filho de Deus, viu, Pedro? You know, I am the son of God. Hey, Peter. Ah, viu só? See Quem that? é que faz aquilo de multiplicar aqueles Who pães? can multiply the breads like Agora that? vamos para a pizzaria, Pedro. Now let's go to the pizza Vamos comer pizza. place. Let's Oh, não, go eat pizza. Vamos para a churrascaria, Let's não? go to the barbecue. É melhor. That's better. Tem uma churrascaria rodízio You lá, know, Jesus, dos churrascaria, fariseus, you know, for the Pharisees run it. que é uma beleza. It's really O good. pão deles é cheio de fermento Their bread is mesmo. very full Já- of fermentation. Então já fizemos a obra hoje, está We've ótimo. done the good work today. We're good. Não, Jesus despede seus discípulos e vai orar, No, irmão. Jesus releases his disciples and he goes to pray. Mas quando que a oração faz diferença, a oração de Jesus? When does Jesus' prayer make a difference? Na hora de tomar At the atitudes. time of taking action. Na hora de dar The ordens. time of giving Na hora commandments. de repreender o diabo. Of rebuking the devil. Na hora de exercitar o poder que Deus havia lhe dado pelo Espírito In Santo. the time of exercising the power God had given him through the Holy Spirit. Agora eu quero que você veja uma outra coisa interessante. Now I want you to see something else that's interesting. Quando eles estão lá, When they are there, a Bíblia diz que já era a 4ª vigília da the noite. Bible says it was the 4th hour of the night. Significa que Jesus terminou de despedir a multidão That means that Jesus had let the multitude go. e foi orar até pelo menos às 3 da manhã. He had sent the multitude away and he prayed up till 3 in the morning. A 4ª vigília da noite seria entre 3 da manhã e The 6. 4th watch in the night would be from 3 to 6 a.m. E Jesus então chega lá andando sobre as águas a essa hora So Jesus shows up in that hour
power walking on the sea, on Mas the eu quero water. que você lembre que o mar estava agitado e Jesus ainda assim estava andando sobre o mar. But I want you to remember the sea was turbulent and Jesus was still walking on it. Agora, quando Jesus chega perto do barco, os discípulos se espantam, And when Jesus gets near to the boat, the disciples are afraid, mas um deles but one of them toma atitude. takes action. Qual a atitude que ele toma? What is the action Era that he Pedro. takes? It was Peter. Ele olha e diz: Senhor, se és tu, He looks and says, Lord, if it is you, manda-me command ir me ter contigo. to be with you. Mas ele dá um detalhe: But he gives a detail. como? How? Caminhando também sobre as But he says, águas. walking also on the waters. Coisa interessante. How interesting Eu is gosto that? muito disso, I sabe? really like this, you know. Sabe por que que eu gosto? You know why I like it? Porque Pedro é um dos discípulos mais criticados. Because Peter is one of the most criticized disciples. Eu já vi tantas mensagens criticando Pedro. I've seen so many messages criticizing Que Peter. Pedro falava demais, That Peter talked que too much. Pedro era muito adiantado, That aí, Peter was too snobby. muito ansioso. Oh, he was too anxious. Ele falava as coisas muito precipitadamente. He would say things without thinking. E é interessante, mas essa característica fez uma grande diferença nesse momento. But this characteristic made a big difference at this time. Porque ele foi o único a pedir a Jesus para andar também sobre as Because he was águas. the only one to ask Jesus to also walk on the waters. Você sabe qual é o objetivo de Jesus para conosco? Do you know what Jesus' objective is with us? Mateus 10:25 diz: Matthew 10:25 says, basta ao discípulo ser como o seu he mestre, says, it is enough that a servant be like his master, e o servo como o seu senhor. and a servant like his Lord. Então parece que Pedro estava entendendo o que Jesus queria. So it seemed like Peter was understanding what Jesus Diz, wanted. Senhor, se és tu, manda-me andar também sobre as águas said, para te encontrar. Lord, if it is you, command me to walk on the waters to me with Sabe, you. isso mostra uma coisa para mim. Onde estavam os outros discípulos, This os shows- outros apóstolos? This shows me where were the other disciples, the other apostles? Obviamente, eles ficaram no barco. Obviously, they stayed in the boat. E nessa, eu quero que você entenda uma figura muito interessante nessa história. And I want you to understand a figure that's very important in this story. É que às vezes é muito cômodo ficar no barco, That irmãos. sometimes it's very comfortable to stay in the boat. E ficar cômodo no barco significa o quê? And to be comfortable in the boat means what? Eu acredito que muitos dos outros discípulos, isso é uma xalogia, viu? You know, this is an I think theology. Oh, good. Yeah. Eu acredito que os outros discípulos, I believe the other quando disciples, viram Pedro falar com Jesus, when they saw Peter talking to Jesus querendo andar sobre as águas, and wanting to walk upon the waters, aí já vai o Pedro. oh, there goes Peter again. Ei, meu Deus, isso Oh não my tem God. jeito não. This guy is no way. Fica aqui, Pedro. Stay here, Peter. Para com isso. Stop with that. Deixa de querer ser mais do que os outros. Stop trying to be better than all the others. Talvez tenha sido esse o pensamento dos outros. Perhaps that was the other people's thoughts. Porque é isso que nós fazemos quando nós vemos alguém querer se aproximar mais de Because Deus. that's what we do when we see someone wanting to be nearer to God. E às vezes nós nos colocamos na posição confortável de criticar. And sometimes we place ourselves in that comfortable position of E olha lá, só criticizing. quer ser ungidão. Oh, look at that. He just wants to be all anointed. Oh. Só quer ser o cheio do poder. He wants to be the one full of power. Já começou a falar em línguas. He's already started praying in tongues. Quer orar por todo He mundo. wants to pray for everyone. Será que ele acha que ele é? Who does he think he is? Irmãos, nós temos que parar com isso. Brethren, we have to stop with that. A crítica The criticism é uma arma muitas vezes na mão do diabo. is a weapon that oftentimes is in the devil's Para hands. destruir, é fácil você To criticar destroy. as It's pessoas. easy for you to criticize people. Mas às vezes você não vem com soluções But práticas. sometimes you don't come with practical E às solutions. vezes você quer parecer muito espiritual And sometimes you want to appear to be very sem spiritual ser nada espiritual. without being spiritual at all. E aí você diz assim, alguém fala uma coisa e diz, vamos orar. Someone says something and you say, let's pray. Vamos orar para ver o que Deus tem. Let's pray to see what God has. Sabe o que às vezes isso parece para mim? You know what that seems like for me sometimes? Não estou muito afim de fazer isso I agora. don't really feel like doing that right now. Então, para mim, parecer espiritual So that I might appear to be spiritual, e não dizer um não para a pessoa, but not say no to the eu person, diz, vamos orar. I'm just going to say, let's pray. E não passa disso. And it doesn't end there. Às vezes, o
que Deus quer de nós Sometimes what God wants from é us que sejamos ousados como Pedro foi is that ousado. we be bold like Peter was bold. Ele foi o único, depois de Jesus, He que was the andou only sobre one as after águas Jesus who walked on the por causa waters da sua ousadia com because of his Deus. boldness towards Isso God. para mim é maravilhoso. This for me is wonderful. Às vezes nós colocamos na posição dos fariseus. Sometimes we place ourselves in the position of the Pharisees. Ao invés de viver o melhor de Deus, Instead of living the best of God, ficavam criticando. they just criticized. Às vezes nós também fazemos o mesmo. Sometimes we do the same Ao thing. invés de viver o que Deus preparou para você, Instead of living what God has o prepared que for Deus you, preparou para a sua igreja, what God has prepared for His church, nós começamos a criticar as outras we begin to pessoas. criticize other people. Nós precisamos orar uns pelos We have to outros. pray one Nós for precisamos another. ousar a sair da média. We have to be bold to leave the average. Deus, eu estou realmente muito agradecido com o que tu tens feito comigo na minha vida. God, look, I'm so thankful for what you have done with me and my life, Mas sabe o quê? but you know what? Eu quero mais. I want more. Será que você tem essa coragem? Do you have that courage? Será que você tem essa ousadia? Do you have that boldness? Será que nós devemos ter essa ousadia? Should we have this boldness? Existem tantas situações na nossa vida. There's so many situations in our lives. Às vezes o esposo critica a esposa, porque você está orando demais, você está muito Sometimes espiritual. the husband criticizes the wife, saying, "You're praying too much. Você precisa You're too ser um spiritual. pouquinho mais carnal, You né? have to be a little more in the flesh. Vem cá, vamos assistir um Look, filminho, let's né? just watch a movie. Vamos namorar um pouco You know, e let's tal. just date a Mas eu little." vou virar para cá, senão Yeah. pega mal, né? Ou às vezes o contrário, né? Or sometimes the opposite happens. É importante que nós entendamos o que significa andar sobre as It's águas. important we understand what it means to walk on the waters. Para isso eu quero que você entenda algo muito interessante. So I want you to understand something very important. Tudo isso aconteceu All of this happened quando o mar ainda estava agitado. when the sea was still turbulent. Você teria essa coragem? Would you have that courage? Parece fácil, né? It seems easy, huh? Mas a coisa não para por aí. But it doesn't end there. Pedro saiu do barco, Peter left the boat, começou a andar sobre as águas, began to walk on the waters. mas o texto é interessante, quero que você veja o texto aqui comigo, no versículo I 30. want you to see with me here in verse 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. But when he saw the boisterous wind, he was afraid. Olha, presta atenção, vou ler de novo. Mas, I'm going to read it again. sentindo o quê? But when he saw, what? O vento forte. The strong wind. O que aconteceu com ele? What happened with him? Ele teve medo. He was afraid. Agora, eu quero que você veja o seguinte. Jesus, no versículo 31, Jesus, in verse 31, ele não usa a palavra medo. he doesn't use the word fear. Aqui no versículo 31, Jesus fala para Pedro assim: por que duvidaste? Here in verse 31, Jesus asked Peter, "Why did you doubt?" Olha, parece que são duas coisas totalmente It diferentes, não seems like parece? two completely different things, doesn't it? Medo Fear e dúvida. and doubt. Você pode ter dúvida, eu vou comprar esse carro ou vou comprar esse You carro? might have a doubt. Am I going to buy this car or that car? Você não está com medo de comprar nenhum nem outro. Maybe you're not afraid about buying either one, Mas você diz, eu compro esse ou eu compro but you esse. say, I'm going to buy É? this one or that one. Ou seja, você tem dúvida. So you have a doubt. Mas nesse caso aqui, But in this case é here, muito interessante que você preste atenção em uma it's coisa. very intentional you pay attention to this thing. Quem estava agitando aquelas águas? Who was agitating the seas, the water? A Bíblia diz aqui que era o vento. It says here that it was the Não wind, diz? right? Você abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, Open your Bible to Ephesians chapter 2. e eu quero que você preste atenção I nisso. want you to see this. Aliás, preste atenção na mensagem You toda, know, né? actually, pay Melhor. attention to the whole message, actually. Não fica no Facebook, nem Don't be on nada. Facebook or anything. Se o celular está te atrapalhando, If your cell andar phone sobre is as águas, joga ele fora. Distracting you, walking upon the waters, throw it out. Olha só.
Efésios 2, Ephesians 2, versículo 1 e 2. verse 1 and 2. Diz assim: E vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, It says, And you has he quickened, who were dead in trespasses and sins, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now works in the children of disobedience. Eu quero só que você entenda uma coisa aqui. I just want you to understand one thing here. Que Satanás aqui é chamado de príncipe das potestades do ar. Here Satan is called the prince of the power of the air. Efésios capítulo 6 diz Ephesians chapter que 6 nós temos says que lutar contra os principados e potestades that we war against principalities and nas, powers nas regiões in celestiais. high places. Agora, quando as lutas vieram sobre Jó, So when the battles, the struggles came to Job, a Bíblia diz que os filhos dele estavam todos reunidos em uma casa celebrando lá o aniversário, tendo uma festa. the Bible says that all of his sons were there in one house celebrating, they were feasting. E Deus tinha combinado com Satanás And God had agreed with Satan que ele poderia, digamos assim, acabar com as coisas de Jó. and allowed him to finish everything that Job E owned. o diabo deixou a presença de Deus certo que ele iria fazer isso. And the devil left the presence of God, certain that that's exactly what he was going to do. Como foi que a casa caiu? Por que a casa caiu? So how did the house fall down? A casa que matou os filhos de Jó. The house that killed Job's children. Porque veio um vento, Because a wind came, veio muito forte a very strong e wind, derrubou a casa. and it destroyed the house. E de fato era o inimigo que estava fazendo aquele vento. And it was the enemy that was sending that wind. E quando você vê também em outro texto que Jesus cruza o mar para encontrar do outro lado um homem endemoniado. You'll see in another place where Jesus crosses the sea, where there's a demon-possessed man. Outra vez o vento está agitando as águas. Another time the wind is stirring up the E sea. o que Jesus faz? And what does Jesus Jesus do? estava dormindo no barco Jesus was sleeping in the boat, e Jesus então é acordado pelos seus and his discípulos. disciples wake him up. E é interessante que Jesus faz o quê? And what does Jesus do? Ele repreende o vento He rebukes the wind e dá uma ordem para o mar se aquietar. and gives a command for the sea to be calm. A palavra específica é repreende. The specific word O is vento. he rebukes the wind. Então, é interessante, gente, sabe por que eu estou trazendo isso? So you know why I'm bringing this? Parece uma coisa It simples, seems like a simple thing. mas você sabia que o diabo é aquele que vive trabalhando para gerar medo e dúvida no seu coração? But did you know the devil is the one who works to generate fear and doubt in your heart? E muitos dos ventos que vêm contra a sua vida, contra o barco da sua vida, And many of the winds that come against your life, against the boat of your life, é soprado pelo inimigo. is blown by the enemy. O inimigo começa a falar coisas The para enemy begins to você, say things to you, começa a colocar medo em você, begins to put fear in you, começa a colocar dúvida em begins você to put doubt in you acerca das coisas de Deus. about the things of God. Sou chamado ou não sou chamado? Am I called or am I not called? Será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Is that really what God wants from me? Mas não é possível. But that's not possible. Deus me mandou entrar nesse barco e agora estou a ponto de morrer. God told me to get into this boat and now I'm about to die. Tantas lutas, tantos problemas. So many battles and Eu não acredito problems. que tenha sido Deus que tenha falado comigo. I don't believe it's God who spoke to me. De fato, Deus falou com In você. fact, God did speak to Deus you. sabia que você ia passar por esses God problemas. knew you would go through the Deus problems. sabia que o inimigo ia tentar agitar a sua vida. God knew the enemy would try to stir up your life. Deus sabia que você iria passar por isso. God knew you would go through this. Mas o que Deus quer é que você tenha ânimo e tenha fé But God para wants you to caminhar have sobre as águas. Courage and faith to walk on the water. Você, para caminhar sobre as águas, você tem que ser ousado. To walk on the water, you have to be bold. Interessante que Pedro não teve medo de sair do barco It's interesting, Peter had no fear to leave the boat, para andar sobre as águas agitadas. to walk on the turbulent Mas sea. depois que estava andando, But after he was walking, ele sentiu medo. then he felt fear. E Jesus perguntou, por que duvidaste? And Jesus asked, why did you doubt? O que gerou medo no coração de Pedro? What created that fear in Peter's heart? Será
Really? Será que é verdade? Is this real? Será que é Jesus mesmo? Is it really Jesus? Será que eu estou realmente andando sobre as águas? Am I really walking on the Será water? que está acontecendo um milagre? Is a miracle really O Senhor happening? quer curar você? The Lord wants to heal you. Aí vem o diabo, não, Deus não curou. And then the devil comes and says, no, Você- God didn't heal. Você teve uma melhora porque tomou aspirina. You got a little bit better because you took an aspirin. O cara estava com câncer, tomou aspirina e You know, melhorou? the guy had cancer and he took an aspirin, he got cured, huh? Não. No. Nós precisamos entender We have to understand que uma das chaves that one of the keys para continuar caminhando sobre as to águas continue walking on the water é confiar em is Deus, to trust in é não God. ter medo, It's to é not não have dar fear. chance para o It's diabo, to give irmãos. no room for the devil. O que isso tem a ver com oração? What does that have to do with Nós prayer? oramos, We pray, Deus abre as portas God opens the e doors, nós então temos que nos levantar, and we have to temos rise que up. ousar com We have to Deus. be bold with Deus God. disse, eu já te dei poder, God says, I have given you eu já power. te dei o meu espírito, I've given you my spirit. eu já te dei ousadia, I've given you boldness. eu já te dei o meu espírito com os dons. I've given you my spirit and gifts. Mas às vezes nós ainda estamos esperando But sometimes we're still waiting aquela visão sobrenatural for do that anjo. supernatural vision from an angel. Pastor, a Of an minha angel. paixão é ver um anjo. Lord, my passion is to Ai. see an angel. O dia que eu ver um anjo, Oh, the day I see an angel, aí eu sei que Deus me chamou. then I know God has called Para me. com isso, irmãos. Stop it with that. Pode até ser que você já tenha visto 200 anjos. Maybe you've seen 200 angels. A Bíblia diz que muitos, não sabendo, The Bible hospedaram says that anjos na sua casa. Many, not knowing it, have actually received angels in their home. Nós precisamos, de fato, entender o que é o sobrenatural de We have to Deus. understand what God's supernatural O que is. é, pastor, o sobrenatural de Deus? Pastor, what is the supernatural of God? Sobrenatural de Deus é você sair da média, God's supernatural is for you to leave the average. orar, Pray. ser cheio de Be Deus full of God. e sentir que você está crescendo com And Deus. feel that you are growing with Se God. você tem que entender também que mesmo depois de entrar no sobrenatural, You have to understand that even after going into the o supernatural, inimigo ainda vai tentar soprar ventos sobre a the sua enemy will vida. still try to blow wind into your Ventos life. de medo, Wind of fear. ventos de dúvida. Wind of doubt. Nós estamos aqui nessa igreja. We're here in this church. Deus me chamou para esta igreja. God called me to this church. Deus me deu esta tarefa. God gave me this task. Vocês pensam que nunca o diabo tentou soprar nada no meu You ouvido? think the devil has never tried to blow anything through my ear? Vai dar certo, não. Oh, it's not going to work that way. Vai dar certo, It's não. not going to work. Vai dar certo, sim. Yes, it will Já work. deu certo. It's already Por worked. que deu certo? Why did it work? Porque Deus está no comando. Because God is in command. Jesus está nesse barco. Jesus is in this boat. Foi Ele quem nos colocou em He is alto the one mar. who placed us in the Às high vezes seas. nós ligamos os fatos com as coisas erradas. Sometimes we connect the facts with the wrong things. Quando uma passagem que eu acho interessante em Atos, An interesting scripture I like in Acts. lá em Atos 13, In Acts 13, a igreja está orando e jejuando. the church is praying and O fasting. que acontece? And what happens? O Espírito manda ungir a Paulo e a Barnabé The Spirit commands to anoint Paul and Barnabas para enviá-los para a obra to missionária. send them out into the mission E field. eles vão para a obra And they missionária. go to the mission work. Interessante que quando chega lá no capítulo It's 16, interesting when you get to chapter 16, eles estão tentando ir para um lugar they're trying to go to a place e não conseguem. and they can't go. E ele tenta ir para outro lugar And they try e to não go consegue. somewhere else and they're not able. E ele agora, para onde nós And vamos? they say, now, where are we going to go? E então, de noite, ele tem um sonho. And in the night, he has a dream. Interessante, eu acho essas coisas muito interessantes. I think these things are awesome. Porque Jesus apareceu para Paulo. Because Jesus appeared to Paul. Jesus ensinou Paulo. Jesus taught Paul. Ele disse assim, o que eu não recebi de homem nenhum, recebi do Senhor. Paul said, I did not receive from any man. I received from the Jesus, Lord himself. Jesus disse para o profeta, vai porque ele é um vaso escolhido para mim, Jesus por mim. said, go because he is a prophet chosen of me. Não. Sorry, I got that wrong. Yeah. Ah. Jesus falou para o profeta, Jesus said to the prophet, quando mandou ele orar por Paulo, when he commanded him to pray for ele disse Paul, assim,
vai e ore por He ele, said, "Go and pray for him, porque ele é um vaso escolhido. because he is a chosen vessel, E eu vou aparecer muitas vezes para ele and ainda. I'm still going to show up to him many times." Mas em um dado momento, lá está Paulo, But at a given time, Paul was there. depois de ter todas as experiências com Jesus, After all these experiences with Jesus, tenta ir para um lugar. he tries to go one E diz, place, mas o Espírito nos impediu de ir para aquele and it lugar. says, "But the Spirit kept us back. It impeded us from going to a Jesus não certain podia ter place." aparecido para ele outra vez. Couldn't Jesus have showed up to him again? E diz, olha, Paulo, eu quero que você vá para Macedônia. He said, "No, look, Paul, I want you to go to Macedonia." Mas não, But no, ele tem um sonho de noite he has a dream in the evening com um homem vestido com as características de um macedônio. with a man that was clothed with the kind of clothing they would wear in Macedonia. E aí o homem falava assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. And the man said in the dream, "Come to Macedonia and help us." E aí Paulo acorda e diz assim, concluímos And Paul wakes up and says, "We conclude que o Espírito Santo that the Holy Spirit está querendo que nós vamos para a Macedônia. wants us to go to Macedonia." Coisa interessante, né? Mas aí, quando chega lá na Macedônia, But when he gets to Macedonia, Paulo começa o ministério. Paul begins the ministry. Lembra que eu disse no início da mensagem? Remember what I said at the beginning of the Sempre message? vai ter uma coisa entre você e a obra que você tem que fazer para There will Deus. always be something between you and the work you have Mas to a do for sua God. ousadia é que vai fazer a But it's your diferença. boldness that will make the difference. Diga assim, a minha Say, ousadia, "It's my boldness." my boldness. My Come on, boldness. people. You're not listening? My boldness. My boldness É que vai fazer a diferença. will make the difference. Will make the difference. Ok? Aí Paulo está indo para a oração todos os So dias. Paul is going to prayer every day. Que maravilha. How wonderful. E vinha com Barnabé, mas a reunião de oração hoje foi boa, And hein? he would show up to Barnabas and say, "The prayer meeting today was good, huh?" Uau! Tremenda unção de Deus. What an anointing from God. Mas eles estão no caminho But they're on their way, e vem uma menina com espírito demoníaco de adivinhação. and a girl shows up, and she has a demonic spirit of divination. Todo dia a menina vinha atrás deles. Every day the girl was behind E them. elas não falavam mal deles não, viu? And, you know, she wasn't saying bad things about them. Elas estavam, esses homens aí, eles são She was poderosos, saying, viu? "These men here, they're São powerful. servos de Deus. Servants of God." E olha, irmãos, vou dizer uma coisa para Look, vocês. brethren, I'm going to tell you something. O pastor Ivael sabe, né? Pastor Val knows this. Aquelas, às vezes vem aquele irmão assim, dá aquele tapinha nas suas costas. Sometimes that brother comes and gives you that tap on your Ei, shoulder. homem de Deus, hein? Hey, man of God, huh? Wow. My goodness. Às vezes não é Deus, não, Sometimes irmãos. it's not God. É só para encher você, é só para It- inchar. it's just Só para to fill you with pride, with puff you up. exatamente, puff you up. That's good. Aí Deus vem com um alfinete. And then God comes with a needle, and that's what happens right there. What? Sorry. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, So Paul, full of the Holy Spirit, percebe que aquela menina tinha um espírito demoníaco he discerns that girl had a demonic e spirit, expulsa o demônio daquela menina. and he casts out the demon from that E girl, o inferno cai em cima de Paulo. and all hell breaks loose on Paul. Porque por causa disso, Because of that, Paulo foi açoitado, Paul was beaten. foi parar na prisão, He ended up in prison. ficou com seus pés no tronco e as mãos algemadas. He had his hands and feet bound. Imaginou isso? Imagine Meia-noite não conseguia dormir, irmãos. Midnight, not being able to sleep. Você já imaginou o que é isso? Ter apanhado. Can you imagine having been Ninguém beaten so much? tinha tratado das feridas, porque feria Nobody ele. irmãos. had taken care of the wounds, had treated the wounds. E ele ainda está no tronco. And he's still bound to a Quem é que trunk. consegue dormir com a situação dessa? Who can sleep in that kind of situation? Mas em vez de reclamar, ele começa a louvar e adorar. But instead of complaining, he begins to praise and worship. E o que aconteceu? And what happened? Sobrenatural de The Deus supernatural of God desceu sobre aquele lugar. came upon that place. O que você acha que Paulo estaria pensando se ele fosse um cristão da média? What do you think Paul would have thought if he was an average Christian? Não foi de Deus a gente vir para cá não, viu, You know, Barnabé? Barnabas, it wasn't God's will for us to come here. Você vê que tribulação? Do you see, look at this tribulation.
Deus tinha que ter mandado a gente para os Estados Unidos. God should have sent us to the U.S. Aquela igrejinha lá tem You ar-condicionado, know, that boa. church has a good air Já viu os conditioning. bancos? Do you see the seats? Aí a gente aqui sentado nesse chão You know, frio, we have to sit on this cold floor. apanhamos. We got Não, isso beaten. não é da vontade de Deus. No, that's not God's will. Não, irmãos, não é assim. That doesn't work that way. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus é quem nos coloca no barco We have to understand many times it's God who puts us in the boat e permite que o inimigo agite as and ondas allows the enemy to stir up the sea para que a gente possa ousar so that we can be bold caminhar sobre as águas, to walk on the water, ver o mestre repreender o diabo to see the master rebuke the devil e acalmar o mar and calm the sea e ver esses milagres de and Deus. see these miracles of God. Irmãos, o que eu quero que você entenda é essa mistura, Brethren, I want you to understand that this mixture de oração, of prayer, de vida com of Deus, life with God, de lutas e of provações, trials and mas tribulations, com vitórias, but with victories, com execução daquilo que Deus quer que nós with execution façamos. of that which God wants us to Será do. que nós estamos fazendo o que Deus quer? Are we really doing what God wants us to? Será que nós estamos realmente dentro do projeto de Are we Deus? really in God's project? É muito importante a gente entender, It's very ser, important we understand ser sensível. to be sensible. Andar sobre as águas, irmãos, To walk on the water é totalmente sobrenatural. is completely supernatural. Nós vivemos no mundo natural, We live in a natural world, mas precisamos andar no but we sobrenatural. have to walk in the supernatural. Isso significa que o inimigo vai estar tentando derrubar você, This means the enemy is going to be trying to destroy you, matar to você, kill you, te dar medo, to give you fear, dúvida, doubt, mas você tem que entender but you have to que understand você é sobrenatural. that you are supernatural. Senhor, eu sou teu, Senhor. Lord, I am yours. Senhor, eu vou andar nesse Lord, mar I will agitado. walk on these turbulent seas. Eu vou fazer o que tu me manda I fazer. will do that which you command me to do. Não deixe que nada fique entre você e aquilo que Deus te mandou Don't fazer. let querido. anything get in between you and what God has commanded you to Não do. deixa o excesso de dinheiro ser um problema na sua Don't let vida. an excess of money be a problem in your life. Não deixa a falta de dinheiro ser um problema na sua Don't let a vida. lack of money be a problem in your life. Ah, Paulo disse assim, quem nos separará do amor de Deus? Paul said, "Who shall separate us from the love of A God? fome, a nudez, Neither hunger nor a nakedness, escassez, nor lacking, perseguição, persecution, nem a morte, nem a vida, nor death, nor nem life, os anjos, nor the nem os angels, principados, nor the nem as principalities, potestades, nor the powers. nada Nothing nos separará do amor de Deus que shall está em Cristo separate us from the love Jesus. of Christ, the love of God which is in Christ É isso que Jesus." nós temos que andar. That's what we have to walk in. Nós temos que andar We have conscientes to walk conscious daquilo que Deus permite que nós passemos, of that which God allows us to go mas a through. sua promessa, But His promise, Ele estará conosco He shall be with todos us os dias. all the days. Todos os dias. All the days. Não permita que o medo e a dúvida Don't let doubt and fear derrube a sua vida. destroy your life. Finalizando, diz And um ending, texto que eu gosto muito, a 1 scripture I Timóteo really like in 7, 1 Timothy diz assim, 27. porque Deus... 1:7. 27? Não, 1:7. 1 Timothy 1:7. Diz, porque Deus não nos deu espírito de medo. It says, "For God has not given us a spirit of fear, Mas de quê? but of what? Não ouvi. Pode ser mais Of a alto. sound mind." Mas de moderação. Abra sua Bíblia aí só para você marcar esse Open your texto. Bibles just to mark this text. Assim eu confiro para ver se não está errado, né? É 2 Timóteo 1:7. It's 2 Timothy 1:7. Diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.
Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor Jesus. Therefore be not ashamed of the testimony of our Lord, Diz, nem de mim, nor of me, que sou prisioneiro seu. his prisoner. Agora, olha, antes participa das aflições But do be thou Evangelho partaker of the afflictions of the gospel segundo o poder de Deus. according to the power of God. Olha que coisa interessante. Participa das aflições do Evangelho. It says, partake in the afflictions of the gospel. Agora parece que é uma contradição. Segundo o poder de And it Deus. seems like a contradiction, but it says, according to the power of God. Ou seja, para que você precisa do poder de Deus So, se não existir aflições? Why do you need God's power if there's no afflictions? O poder de Deus é para passar as lutas, para God's passar. power is to go as through the tribulações. trials, through the Quando tribulations. falta comida, Jesus multiplica o pão. When food is lacking, Jesus multiplies the bread. Quando o vento se agita, Jesus repreende o vento e o mar. When the wind comes up, Jesus rebukes the wind and the waves. Quando você vai parar na prisão, When you end up in prison, o Senhor rompe as cadeias da prisão. the Lord will break the shackles in that Vamos ficar em prison. pé e Let's vamos orar ao stand up, Senhor. please, and pray to the Lord. Como vai a sua relação com Deus? What is your relationship like with God? Você é daquele tipo que prefere ficar na média Are you of the kind that likes to be just average? ou você quer ousar com Deus? Or do you want to be bold with God? Qual é o problema? What is the O problem? que está entre você What is between you e aquilo que te impede de fazer o que Deus te chamou para fazer? and that is keeping you from what God has called you to do? Eu quero que você ore agora. I want you to pray now. Eu quero que você I want you tome a sua decisão to make your decision com Deus. with God. Se você acha que você precisa avançar mais, If you think that you need to press on de Deus eu more, preciso press dessa in ousadia more. de Pedro. and then say, God, I need this boldness that Peter had. Se você acha que está bom, You think everything's fine? diga, Deus, mostra-me Then say, God, show me o que eu preciso fazer what I have to do para ser mais ousado. to be more bold. E agora também ore e diga, Deus, me ajude And pray now and say, God, help me a enfrentar as ondas. to face the waves. Ora você e Deus. Just pray, just you and Pai, God. nós te louvamos, Pai. Father, we praise you. Tua palavra Your word é uma fonte inesgotável, Senhor. is an inextinguishable fountain, Lord. E nós te adoramos. And we worship Pai, you. nós não queremos caminhar na média, no conforto. Father, we don't want to just walk in the average and in the comfort. Nós queremos, Senhor Deus, ousar. Lord God, we want to be bold. Dá-nos discernimento, Give us discernment. dá-nos autoridade, Give us dá-nos authority. poder, Give us power. para no momento da luta So that in the time of the fight, nós possamos ter a mesma atitude que Tu tens, we can have the Deus. same attitude that you have, God. Deus, Oh, God. ensina-nos a andar em obediência, Help us, teach us to walk in obedience, certos de que Tu estarás conosco certain that you will be with no us momento certo, at the no right momento time, exato. at the exact Eu te time. louvo, Pai. I worship you, Pai, Father. leva esta igreja Father, take this para o church outro lado to the other side do mar. of the sea. Ó Deus, e nos dá força, And God, give us nos dá strength, autoridade, give us nos authority, dá poder, give us nos power, dá unção. give us Ó anointing. Deus, vem manifestar o Teu Come poder, manifest your power. dá-nos a ousadia de Give us Pedro, the boldness Senhor, of Peter, O para Lord, andar sobre as to águas. walk upon the Pai, waters. tira todo o medo, Father, remove toda all the fear, dúvida. all the doubt. Deus, aqueles nesta igreja que estão com God, those in this dúvidas, church who have doubt, estão com medo, who are Senhor, afraid, O estão Lord, duvidando se Tu estás ou who are não com in doubt eles. whether you are with them or not. Mostra-lhes o Teu grande Show them poder, your Pai. great power, Lord. E nós, em nome de Jesus, In repreendemos the name of Jesus, we rebuke toda a obra do all the diabo, work of the devil, todo o vento de medo, all the wind of fear, todo o vento de all dúvida, the wind of doubt, tudo aquilo que tenta, all Senhor, of that tries destruir a to vida dos Teus destroy the life servos, of your Pai. servants. Nós te We louvamos, praise you. nós te adoramos We worship you. e te And glorificamos glorify you. em nome de In the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Aleluias. Hallelujah. Muito obrigado por assistir a mais um culto conosco. A New Generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor. Escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família. Deus o abençoe com uma ótima semana. Thank you very much for watching another service with us. New Generation will have great satisfaction in getting to know you better. Write to us and share with us how this broadcast has blessed your life and your family. God bless you with a wonderful week.